Orar é ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito e preparamos a nossa alma para viver mais um dia na presença dEle. Desde já quero agradecer a presença de todos vocês que têm participado aqui conosco. Quem está aí entrando ao vivo, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. E se você estiver vendo posteriormente, que de igual modo Deus também fale profundamente ao seu coração. Sempre lembrando que se você ainda não curtiu, curta as mensagens, curta aí os vídeos, as publicações, compartilhe com as pessoas que você ama, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa palavra tão abençoada e tão necessária para as nossas vidas. Hoje quero dedicar esse nosso devocional à minha esposa, que hoje está completando aniversário. Então, um beijo grande no seu coração, ela está aí presente também. Hoje é dia de comemoração, dia de festa aqui em casa, Bom, como eu falei no início, aqui na abertura, orar é ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas, Mas como assim, Rafael? Eu achava que orar era eu falar para Deus, para que Deus ouça as intenções do meu coração, ouça as minhas petições, as minhas necessidades, enfim. Um fato importante que nós precisamos entender sobre a oração é que a oração, embora a gente ache muitas vezes que seja um monólogo, ela não é. Oração é um diálogo onde conversamos com Deus e também ouvimos ao Senhor, E principalmente devemos até ouvir mais do que falar, Precisamos entender quais são as intenções de Deus para as nossas vidas. Nós temos a Bíblia como um trilho onde nós seguimos aí o nosso caminho diante de Deus, com várias instruções, com muitos aprendizados, com exortações, com consolações. Então a Bíblia ela é um instrumento muito rico, a palavra de Deus que nos orienta para a vida. Mas através da oração nós conseguimos ali ouvir particularidades de Deus. Eu consigo entender melhor o que Deus tem para a minha vida em situações que eu esteja passando, em momentos que eu precise de um discernimento específico, que eu precise de uma orientação do Espírito Santo para passar por determinados momentos ou para tomar algumas decisões que necessita de uma sabedoria do alto. Então a oração ela tem esse poder de comunicação, de eu falar com Deus sim, mas principalmente de eu ouvi-lo. E outro detalhe importante da oração é que nós temos livre acesso ao Pai, nós temos livre acesso a Ele. E nós vamos identificar isso no texto lá de 1 João, capítulo 5, versículo 14, que nos diz o seguinte: E esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Sabe o que é interessante? Que para mim e para você, hoje é algo mais comum. Nós orarmos a Deus, você entrar no seu quarto, ou enquanto você está dirigindo, orar com a sua família em casa, orar na igreja. Então isso para a gente se tornou algo mais comum. Porém, no Antigo Testamento não era assim. O povo hebreu, o povo judeu ali, eles viviam de uma forma diferente. Só quem poderia conversar com Deus era o sumo sacerdote. Ou seja, era alguém dotado ali de uma comunhão especial com Deus,
né, onde ele entrava no tabernáculo, né, uma espécie de um templo. Ele entrava lá no Santos dos Santos, que era onde Deus habitava, né, ficava ali na arca, e lá o sumo sacerdote, ele conversava com Deus, né, ele levava as petições até Deus. E o medo era tão grande, para vocês terem uma ideia, né, o medo do sumo sacerdote ser sucumbido ali quando ele entrava no Santos dos Santos era tão grande que ele entrava amarrado por uma corda, né? Ou seja, caso ele não retornasse ali ou não desse sinal de vida, né, as pessoas ali iriam puxar o seu corpo para fora com medo de entrar no Santos dos Santos. Então, para você ver como era grande o medo que eles tinham de entrar na presença de Deus. E ao longo do tempo foi feita uma desconstrução disso, né? A gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus não está mais no Santos dos Santos. O véu foi rasgado, né? Esse véu que separava o Santos dos Santos do restante ali das outras áreas do tabernáculo. E aí nós temos o quê? Livre acesso a Jesus. Por isso que ele fala aqui, ó, e esta é a confiança, ou seja, nós devemos chegar na presença de Deus sem temor, sem medo, mas confiantes de que estamos diante de um Pai amoroso, de um Pai bondoso, que ouve as nossas orações e que atende a cada uma delas, né? Ontem nós falamos aqui sobre a coletividade, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei, e que Deus atende, né, as nossas súplicas. Se você não viu o devocional, né, veja aqui no Instagram, ou se você está vendo pelo YouTube, vai ter o link, enfim. Mas aqui ele traz o quê? A especificidade de que eu sozinho me chego até Deus, faço as minhas petições a Deus e Deus ouve, né, as minhas intenções, ouve o meu pedido, ouve a minha oração. Porém, ele acrescenta aqui uma orientação que faz toda a diferença na nossa oração, né, que ele diz assim, ó, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ou seja, precisamos ter os nossos pedidos, a nossa oração alinhada com a vontade de Deus. Por isso que eu volto a repetir, oração é uma via de mão dupla, é um diálogo. Então eu ouço aquilo que Deus tem para a minha vida, né, e oro em cima disso. Jesus, em uma das suas orações, ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice, né, mas que, sobretudo, seja feita a vossa vontade. Então, esse diálogo na oração, essa sinceridade, ela precisa acontecer. Nós precisamos estar abertos a entender, a perceber essa vontade de Deus nas nossas vidas e orar baseado nelas, né? Entendendo aquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus sabe o que é melhor para mim, né? Assim a minha oração será mais eficaz e eu terei um resultado muito mais positivo. Imagina se Deus atendesse todas as nossas orações, o caos que não seria a nossa vida, não é verdade? Porque, né, Paulo diz que nós não sabemos nem o que pedir, né, através da oração. Então precisamos do Espírito Santo intercedendo por nós. E esse alinhamento ele é extremamente necessário para que você tenha uma vida plena, para que você construa um relacionamento sólido, né, com Deus, com Cristo, e que você prospere em todas as áreas da sua vida, seja na área emocional, seja na área, né, aí da sua mente, do seu hoje nós vamos falar sobre autocontrole, né, já lembrando aqui, nossa live hoje às 19 horas, vamos falar sobre autocontrole, na sua área familiar, área profissional, né, tudo nós precisamos alinhar com a vontade de Deus. Que nessa manhã, que nesse dia, Deus te abençoe, Deus te prospere, Deus te guarde, Deus te guie, e que através da oração você possa conhecer, né, os desejos de Deus para a sua vida, você possa conhecer os planos maravilhosos que Deus tem especificamente para você. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro cheio de promessas. Mas quando você ora, você vai auscultar o coração de Deus e você vai descobrir coisas grandes e tremendas que Ele tem para a sua vida. Não é para a vida do vizinho,
não é para a vida, né, de um parente, de um irmão, não, é para a sua vida. E descubra isso através do seu relacionamento, né, da sua oração diária, quando você estiver em secreto com o Pai, para que Ele possa sussurrar no teu ouvido, né, coisas maravilhosas que Ele tem para a tua vida. Um beijo no coração de vocês e nós nos encontramos nos nossos próximos vídeos.